Olá pessoal, tudo bem? Para a gente começar então agora a nossa parte das integrais trigonométricas, é muito importante que a gente revise as propriedades trigonométricas que a gente vai utilizar daqui para frente, tá? Então olha só, tudo começa, né, com aquela propriedade que é a mais importante da trigonometria, que define o círculo trigonométrico, né, que é o seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Isso a gente tira, né, lá da definição do nosso círculo trigonométrico, que tem o raio igual a 1, o seno é a projeção que está em pé, o cosseno é a projeção que está deitada, e a gente sabe, né, que se a gente fizer aquele triângulo retângulo, né, com os dois, com o seno e com o cosseno, né, tirando Pitágoras, a gente sabe, né, que a hipotenusa sempre vai ser igual a 1, porque a hipotenusa é o raio do círculo trigonométrico, certo? Essa propriedade é a mais importante de todas, e muitas delas vão surgir daí, né? Também na mesma linha, né, dessa do círculo trigonométrico, a gente sabe, né, que a tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado. A demonstração dessas duas equações, elas são basicamente as mesmas, né? Você é simplesmente tirando algumas retinhas, algumas projeções dentro do nosso círculo trigonométrico, fazendo Pitágoras. É bem simples, tá? Lá nas aulas de trigonometria eu explico bem detalhadamente como que se chega em cada uma dessas equações. Aqui eu quero só relembrar com vocês. Então, beleza, né? Agora, né, lembrando das funções inversas, a secante e a cossecante, o que a gente vai precisar, né? Secante de x, lembra que é 1 sobre cosseno, e cossecante é 1 sobre seno. Então, gente, o que é importante tu lembrar, né? Se tu quiser memorizar, não memorizou ainda. Se tem um co na frente da secante, não vai ter o co depois quando tu transformar. Se não tem o co aqui, vai ter o co aqui, certo? Então, secante, cosseno, cossecante, seno, beleza? Isso é a melhor forma de a gente memorizar. Agora, falando um pouquinho de transformação de arcos, é muito importante, né? Lembra, né, que o seno de A mais B é seno A, cosseno B, cosseno A, seno B. Né? Tem até aquelas musiquinhas de vestibular para decorar, quem não decorou ainda, mas, né, o que é importante tu lembrar é o seguinte, geralmente a gente não esquece, né, o seno A, cosseno B, cosseno A, seno B. A gente esquece dos sinais. Se a gente estiver somando esses dois arcos, a gente vai somar essas duas partes da propriedade. Se a gente estiver subtraindo os dois arcos, a gente vai subtrair essas duas partes, ok? E isso, né, se a gente for lá para a parte do cosseno, é bastante simples, né, é bom para memorizar também que o cosseno, né, essa transformação de arcos do cosseno inverte o sinal. Então, se a gente estiver somando, né, se a gente estiver somando dois arcos, a gente vai subtrair as duas partes da propriedade. Se a gente estiver subtraindo, a gente vai somar, ok? Então, é basicamente lembrar que o cosseno é o contrário. But tem mais uma coisinha, né? Um caso especial que a gente usa bastante nessas transformações, né, na parte de integração trigonométrica é quando a gente tem o duplo arco, né, o seno de 2a. Isso daqui é um caso especial da parte de cima aqui, né? Basicamente, se vocês repararem, é seno A mais seno de A mais B. Então ficaria seno A, cosseno A, se fosse os dois A, né? A mais A. Seno A, cosseno A. Daí aqui ficaria cosseno A, seno A. Seriam duas coisas iguais, duas vezes então seno de A vezes o cosseno de A. É simplesmente um caso especial que a gente gosta de relembrar, né, da parte de cima, e é muito utilizado, tá? Então se tu tiver o duplo arco aí, o seno de 2A, é basicamente fazer duas vezes seno A, cosseno A, ok? E lembra, né, a parte do cosseno é um pouquinho diferente do que da do seno, né? A do seno é seno A, cosseno B, cosseno A, seno B. No cosseno é cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Então o que o pessoal usa para memorizar geralmente é cosseno de A mais B, cossa A, cossa B sem saber. Né? Isso aqui é um jeito bastante bom de a gente lembrar, né? Cossa A, cossa B, seno A, seno B. Ok? Ou então, cossa A, cossa B sem saber. Ok? Então tá, beleza, né? As últimas duas propriedades que eu quero mostrar para vocês são propriedades que geralmente a gente não vê no colégio, no ensino médio, então isso se torna um pouquinho mais importantes. Quando a gente tem o seno ao quadrado, a gente pode, né, transformar utilizando a primeira propriedade que a gente viu lá, né, seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1, ou então a gente pode reduzir isso, ou seja, a gente está saindo
do seno ao quadrado e a gente quer cair para uma trigonométrica que esteja elevado na primeira potência. Geralmente, essa propriedade aqui é muito utilizada justamente por você ter uma facilidade maior de integrar, né? Se a gente tem uma exponencial aqui com uma trigonométrica, a vida começa a ficar bastante difícil. Mas, se a gente tiver uma trigonométrica soltinha, como essa daqui, é fácil de integrar, né, gente? Cosseno de 2x a gente já sabe resolver a horas, é simplesmente usar substituição du. Agora, né, lembra, né, qual é a diferença das duas? Se tu quiser reduzir, né, o seno ao quadrado de x para diminuir, né, tu quer sair dessa potência ao quadrado, tu vai fazer 1/2 de 1 menos cosseno de 2x. Agora, o cosseno ao quadrado veio o quê? Vai dar 1/2 de 1 mais cosseno de 2x. Então, isso daqui, gente, gera muita confusão. Geralmente, em provas e coisas assim, ou no livro, no exercício, geralmente essa propriedade é dada, né, pra gente não esquecer, porque é muito fácil de confundir, né? Mas basicamente lembra que o seno carrega o sinal de menos e o cosseno carrega o sinal de mais nessa propriedade aqui, ok? Muito utilizada, todas essas propriedades são muito importantes e eu vou colocar nessa folhinha para vocês baixarem em PDF ali no site, tá? Vou escanear ela e colocar no site para vocês terem todas essas propriedades aí para estudar, ok, gente? Então tá, é isso daí. Na próxima aula a gente já começa então fazendo integrais trigonométricas, né, com produto de seno, cosseno, produto de tangente, secante, que é a parte mais complicadinha. Ok? Muito obrigado então e até logo!